Witch Online capítulo 576 O Torneio dos Campeões. Primeira rodada, 2. Sob o chão de paralelepípedos, camadas e mais camadas de água suja vazavam. O chão de paralelepípedos desapareceu, substituído por grama úmida e água suja. A nova arena era Swamp Arena. A arena da primeira partida é Swamp. A voz de Indal veio de longe. Ele também estava na arena, escondido em algum lugar. As grandes telas da arena começaram a mostrar o feed de vídeo da arena. Com eles poderiam assistir a luta acontecer de qualquer lugar. Agora, vamos dar as boas-vindas aos nossos dois contendores. Após o grito de Endal, as duas portas altas e poderosas se abriram, Rainha Elise e Feiticeiro. As telas os capturaram imediatamente. O público começou a aplaudir ruidosamente, enquanto os espectadores do Force Azons começaram a torcer por seus próprios favoritos. No entanto, muitos não torceram por Sorcerer por causa de seu passado sombrio. Enquanto caminhava pelo terreno pantanoso, a Rainha Elisa segurava o cabo de sua espada longa. A visibilidade era ruim e estava escuro. As árvores obscureciam a visão das telas e do público. O terreno era basicamente nada além de grama e algumas lagoas de água suja. Dentro de uma das salas de observação, a deusa Atena assistiu à partida com grande interesse. Seus lindos cabelos dourados caíam pelas costas delicadas. Seu rosto era delicado até a borda, lindo e intocado pelo picado mortal. Seu rosto era exatamente aquele que poderia começar uma guerra apenas com sua aparência. Enquanto Afrodite e Gaia eram amplamente conhecidas como as duas pérolas celestiais do lago, Atenas ainda era amplamente amada por mortais e deuses. Não havia muitos que pudessem derrotar Afrodite em termos de aparência, nem mesmo Atena. No entanto, uma grande maioria ainda adoraria ter Atena como esposa. Seus olhos delicados observavam a tela por onde a Rainha Elisa caminhava no pântano. Ela parecia preocupada com o confronto atual porque, ao contrário dos outros, ela sabia da ameaça do feiticeiro e temia que uma de suas filhas adotivas se machucasse. Está certo. Ela adotou a Rainha Elisa e também concedeu a ela o legado que ela tinha. O legado de Atena, deusa da estratégia de batalha e sabedoria. A Rainha Elisa moveu-se cuidadosamente para o terreno pantanoso. Os aplausos da plateia ecoaram de longe, deixando-a levemente tonta. Parecia que os aplausos às vezes vinham perto dela e às vezes mais longe. Craque! A Rainha Elisa sacou sua arma e apontou na direção da horda de árvores. Ela ouviu um som claro de estalo. Alguém quebrou um galho. Gugu! Ugu! O que é esse som? A Rainha Elisa franziu a testa e se aproximou do som. No entanto, naquele momento, uma figura saiu correndo do esconderijo e gritou alto enquanto sua saliva ácida caía no chão. A figura parecia morta. Seus globos oculares pendiam das órbitas enquanto sua pele estava apodrecendo. A Rainha Elisa chutou o chão e cortou com a espada. Depois que o arco em forma de crescente apareceu no ar, a lâmina cortou com sucesso a cabeça da figura. A cabeça da figura voou para fora de seu cadáver e pousou ao pé da árvore. No entanto, a figura não caiu. Em vez disso, seus braços começaram a balançar para frente e para trás enquanto ele começou a correr em direção à Rainha Elisa sem a cabeça. A plateia cobriu a boca em choque e se perguntou o que diabos estava acontecendo. Os observadores do Force Azons pensaram que estavam assistindo a um filme de zumbi. A Rainha Elisa não recuou. Em vez disso, ela se esquivou do zumbi correndo e cortou seu corpo como se fosse purê de batatas. As duas metades do zumbi caíram no chão e, finalmente, ele parou de se mover. No entanto, assim que a Rainha Elisa suspirou de alívio, a floresta teve atividade enquanto várias figuras semelhantes a zumbis corriam loucamente. O que é isso? O rei Arthur observou a cena com uma expressão chocada. Mortos que ressuscitaram. Que habilidade aterrorizante. O olhar de Lancelot viu a tela, que mostrava a figura solitária do feiticeiro. Ele caminhou lentamente pelo terreno pantanoso enquanto se movia lentamente em direção à Rainha Elisa. A Rainha Elisa ergueu sua espada e a golpeou. Com um único corte, o zumbi foi cortado ao meio.
Assim que o segundo zumbi chegou, ela chutou o chão e deu um soco no crânio do zumbi. O crânio explodiu. No entanto, o zumbi ainda se moveu. Mas então, a rainha Elisa removeu sua espada do cadáver de outro zumbi e cortou ao ar livre. A lâmina cortou sem esforço o zumbi. Quando o segundo zumbi caiu no chão, 3 zumbis encheram o chão. A morte chega. Uma voz fria apareceu na floresta. A rainha Elisa se virou e viu o feiticeiro parado no meio de uma floresta escura. Seus lábios se moveram para cima e para baixo. Então, vários portais de fumaça negra apareceram ao seu redor. A partir desses portais, as figuras semelhantes a zumbis passaram, parecendo mortas com seus globos oculares pendurados e pele podre. O feiticeiro apontou para a rainha Elisa e murmurou: morte. Google. Google. Os zumbis rugiram alto e correram para fora da floresta. Eles abriram a boca podre, cheia de dentes cariados. Eles se lançaram para frente enquanto mordiam loucamente como se estivesse com fome. O rosto frio da rainha Elisa não mudou. Ela deu um único passo à frente e esmagou os zumbis com sua espada. As partes do corpo flutuaram no ar quando os zumbis pararam de se mover. O público e todos os que assistiam do Four Seasons fizeram caretas ao vê-lo. No entanto, houve alguns malandros que acharam a cena incrível. Parecia algo saído de um filme de terror. Ele pode invocar zumbis? A rainha Elisa franziu a testa enquanto pensava. Dentro de uma das salas de observação. Essa habilidade. Deus Shiva bateu com o dedo no apoio de braço enquanto pensava em voz alta. Acho que sei o que é. Invocador? Deus Zeus perguntou. Não, algo muito mais poderoso. Deus Shiva suspirou. No entanto, eu não sabia que um humano poderia obtê-lo. É um poder implacável, desumano e até mesmo algo que as trevas temeriam. Os olhos do Deus Zeus se arregalaram quando ele começou a entender o que queria dizer, essa habilidade. Onde ele conseguiu isso? Não tenho certeza. Mas agora eu sei porque esse feiticeiro nunca quis um legado. Deus Shiva bufou, porque não haveria ninguém que desejasse que este louco carregasse seu legado. Seria humilhante. Sim. Não há ninguém que gostaria de ser associado a alguém como ele. Deus Zeus cerrou os dentes, Detmancer. A classe que permitiria a uma pessoa se comunicar com a morte, e também invocar a morte. Eu me pergunto quantos ele matou para obter tantas invocações de morte. Os olhos de Deus Shiva ficaram ligeiramente frios quando de repente centenas de zumbis saíram cambaleando dos portais. Witch Online capítulo 577 O Torneio dos Campeões. Primeira rodada, 3. O público também se fez a mesma pergunta. Qual era a habilidade do feiticeiro? Ser capaz de convocar centenas de zumbis era uma habilidade assustadora e poderosa. A rainha Elisa continuou cortando e esfaqueando a carne fina do zumbi. O sangue esverdeado cobria o chão enquanto os zumbis nunca paravam de se mover. Eles atropelaram seus companheiros caídos e tentaram morder um pedaço da carne de Elisa. No entanto, cada golpe de sua espada tinha um significado. Uma vez que ela cortou e matou um dos zumbis, ela imediatamente mudou o aperto e fez um ataque de acompanhamento. Com essa estratégia, nenhum dos zumbis alcançou. Mas, não parecia haver um fim para os zumbis. Suas reservas de resistência estavam diminuindo enquanto ela continuava lutando sem parar. Os zumbis não pareciam ter o perigo de esgotar sua resistência. Isso não pode continuar. A rainha Elisa pensou enquanto seu olhar passava pelo mar de zumbis, pousando na figura do feiticeiro. Ele ainda não se moveu. Apenas ficou ao lado dos portais de fechamento. Ela decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Nesse ritmo, ela morreria. Slash. Depois de balançar a espada e matar mais zumbis, ela pulou para trás, abrindo mais espaço para si mesma. No entanto, os zumbis seguiram imediatamente depois. Fora, criaturas vis. A rainha Elisa girou a espada, fazendo círculos no ar. Então, ela o esfaqueou no chão macio e úmido. A lâmina da espada começou a brilhar em branco. Lear. Uma voz angelical ecoou pela cidade da lua. A luz brilhante envolveu metade do pântano, fazendo o público apertar os olhos de prazer.
Parecia que eles foram abraçados por suas mães. Gurg. Gurg. Os zumbis morreram um após o outro. Uma vez que a luz brilhante os tocou, seus corpos foram purificados. Assim, eles se tornaram verdadeiramente mortos. Sorcerer acenou com a mão em pânico e teletransportou o resto dos zumbis para longe. No entanto, naquela fração de segundo, metade de seu exército de zumbis morreu. Ah! Um grito de deusa guerreira ecoou no ar quando a rainha Elisa saltou através da luz brilhante. Ela cortou sua espada para Sorcerer, a lâmina ainda brilhando em um belo branco. Sorcerer sacudiu as mangas e saiu do caminho. A lâmina cortou o solo sem esforço. No entanto, a rainha Elisa imediatamente o puxou do chão e cortou o ar, em direção ao homem com roupas totalmente pretas. Sorcerer simplesmente deu um passo para a direita quando a espada passou raspando por ele. Suas mãos enluvadas começaram a brilhar quando ele estendeu a mão em direção ao belo rosto da rainha Elisa. A rainha Elisa se esquivou da mão com o pânico brilhando em seus olhos. Ela sentiu como se pudesse ter morrido se a mão a tocasse. Ela rapidamente saltou para trás e moveu a espada para uma posição de estocada. E então, ela chutou o chão e apunhalou a espada para frente. Sorcerer acenou com a mão e um portal feito de fumaça negra apareceu diante dele. Um zumbi de aparência morta caiu do portal e pousou no caminho da espada. A espada perfurou o zumbi, matando-o. No entanto, seu cadáver ensanguentado ficou preso na lâmina. A relíquia da morte. O feiticeiro saltou sobre o zumbi morto e novamente tentou tocar o rosto da rainha Elisa. No entanto, ela largou a espada e desviou da mão antes de equipar o escudo e esmagá-lo no rosto do feiticeiro. A figura do sorcerer voou pelo ar antes de pousar no chão, aparentemente ileso. No entanto, um rastro de sangue azul escorria por seu nariz. A rainha Elisa chutou o zumbi morto para longe e pegou sua espada. Então, com a espada na mão direita e o escudo na esquerda, ela pisou no chão antes de avançar. Sorcerer limpou o sangue e convocou uma dúzia de outros portais. A partir daí, um mar de zumbis começou a surgir, cheio de sede de sangue e fome. Ah! A rainha Elisa gritou enquanto cortava os zumbis com sua lâmina. Quando alguns dos zumbis se aproximaram dela, ela esmagou seu escudo contra eles, matando-os imediatamente. Calamidade mundial. Sorcerer gritou e bateu com a mão no chão. Assim que o fez, um vazio apareceu no chão. A rainha Elisa terminou de matar os zumbis. No entanto, então ela viu o vazio negro. Então, as mãos começaram a aparecer. Mãos pálidas, frias e sem emoção. Alguns deles tinham cicatrizes, alguns tinham pontos, quase como se tivessem sido costurados juntos. No entanto, todos eles pareciam mortos, sem nenhum resquício de humanidade. Levante-se, minha convocação morta. Os indivíduos pálidos e com aparência de gol pularam do vazio e gritaram com suas vozes estridentes. A plateia e todos no Fosse sentiram a pele esfriando. No entanto, alguns dos jogadores anteriores que foram mortos pelo sorcerer sentiram desespero e descrença. Alguns dos gols se pareciam com eles. Todas as figuras semelhantes a gols eram jogadores mortos. Que desumano. Artemis pensou em voz alta enquanto estava sentado em uma das salas de exibição com Keonikat. Os deuses e deusas não pareciam satisfeitos. Mesmo que Sorcerer fosse forte e possivelmente um grande aliado na próxima guerra, eles ainda não conseguiam torcer por ele. A habilidade era simplesmente desumana. Alice, na sala de observação, juntou as mãos, esperando a vitória da rainha Elisa. Isaac estava sentado sozinho em uma pequena sala de espera. Foi reservado para ele por razões desconhecidas. Sem saber, na verdade foram Artemis e Keone que lhe deram este quarto. Isso é, necromancer ou algo pior? Impossível. Uma garota de rosto rechonchudo gritou em sua casa em algum lugar de Autumnland. Uma das convocações passou a ser ela. Ela se lembrou de ter morrido pelo sorcerer uma vez. No entanto, ela respeitava sua força e queria ser como ele. Mas, depois que a semana acabou e ela deveria poder jogar, sua conta não funcionou. Havia uma mensagem, dizendo que ela estava online.
Naquele momento, ela pensou que havia sido hackeada e informou a Legacy Company. Mas eles disseram que hackear era impossível e deve haver outros motivos. Ela falou sobre isso em fóruns e todos a chamaram de mentirosa. No entanto, agora ela entendia por que não conseguia fazer login. Porque seu avatar estava vivo em algum lugar no Witch Online. No entanto, como um gol. Devolva minha conta, por favor. Witch Online capítulo 578 O Torneio dos Campeões. Primeira rodada, 4. Rasga. Sorcerer gritou e acenou com a mão. Os ghouls rugiram antes de avançar. Com suas garras afiadas e dentes pontudos, eles pareciam mais monstros do que humanos. Ah! A espada da Rainha Elisa cortou o ar, liberando um corte em forma de arco. No entanto, quando a espada os cortou, os ghouls nem mesmo hesitaram quando atacaram. Um dos ghouls bateu em seu rosto com um punho escamoso. Então, o segundo ghoul mastigou um pedaço da coxa de Elisa. Ah! A Rainha Elisa gritou em estado de choque e um pouco de medo. Então, uma dúzia de mãos agarrou pelos cabelos, cintura e pernas. Ela sentiu vários dentes cavando em sua carne quando os ghouls começaram a mastigar sua carne. A plateia e todos do Four Seasons olharam assustados para o céu. A maioria deles até se virou, sem ousar olhar para a visão. Deuses e deusas viram cenas muito mais aterrorizantes. No entanto, até a cena os fez franzir a testa. Elisa. A deusa Atena se levantou de sua cadeira e cobriu a boca. Elisa. Alice também gritou em sua sala de espera. Que cruel! Dentro de uma sala de espera de tamanho médio, Ladino ele pensou enquanto sentia calafrios. Ao lado dela, Chechus observava a cena com o senho franzido. Todo mundo já sofreu uma morte, de uma forma ou de outra. No entanto, nenhum deles foi comido vivo. Mesmo que muitos tenham caído no estômago de alguns animais grandes, eles morreram imediatamente após cair em suas bocas. No entanto, a Rainha Elisa agora estava literalmente sendo comida viva, lentamente. Tire as mãos de mim. A Rainha Elisa largou as armas e tentou arrancar os ghouls. No entanto, seus dentes estavam profundamente cravados em seus ossos e carne. O sangue azul manchava suas roupas e tudo ao seu redor. Ah! O grito do feiticeiro ecoou no pantano escuro. Morra, morra. Conseguir alguém como a Rainha Elisa como meu ghoul é um sonho que se torna realidade. Sonhar. A Rainha Elisa esmagou a testa no crânio de um dos ghouls, quebrando seu crânio e cérebro. Assim que o cérebro explodiu, o ghoul surpreendentemente morreu. É? Sorcerer sentiu que um de seus ghouls estava morrendo. Se o ghoul morresse, ele não poderia mais usá-los, e o jogador que o possuía poderia jogar novamente em seu avatar. Se eu morrer aqui, não seria uma morte verdadeira. A Rainha Elisa pensou enquanto se livrava dos ghouls com os punhos. No entanto, se eu me transformar em ghoul, não tenho certeza do que acontecerá comigo. Até onde eu sei, se o avatar se transformasse em ghoul, eu não estaria no controle dele. Assim, eu não poderia mais jogar. A Rainha Elisa franziu a testa, e não queria que isso acontecesse. Depois de dar um soco em um dos ghouls, ela finalmente conseguiu se libertar. Ela rapidamente pegou seu escudo e espada do chão. Os ghouls imediatamente correram atrás dela com os dentes ensanguentados. A fraqueza deles é o cérebro. Esta não foi a primeira vez que a Rainha Elisa lidou com ghouls. Eles não eram raridade em World of Witch. No entanto, esta foi a primeira vez que viu um dos jogadores controlando-os. Ela ergueu a espada e a golpeou. Ah! No entanto, assim que a espada estava prestes a atacar, os ghouls desapareceram nos portais escuros. Eu não posso permitir que você mate meus preciosos ghouls. A voz do feiticeiro soou atrás dela. Imediatamente, ela sentiu uma mão tocando suas costas e todo o seu corpo congelou. Eca! Ela não conseguia respirar, mover-se ou mesmo virar os olhos. Vou usar bem o seu avatar, não precisa se preocupar. A voz do feiticeiro ficou estranhamente fria. Então, sua mão tocou sua nuca. Seus olhos perderam a luz e a visão escureceu quando sua alma foi empurrada para fora de seu corpo carnudo. Sorcerer agarrou a bola flutuante branca que era a alma da Rainha Elisa.
O corpo da rainha Elisa começou a empalidecer. Seus olhos ficaram sem vida, as unhas começaram a crescer e os dentes ficaram mais afiados. Seu lindo rosto ficou horrível. Este é meu primeiro gol com o título de rainha. Legal. Sorcerer sorriu e acenou com a mão. O vazio negro engolfou o avatar da rainha Elisa. Depois que o vazio desapareceu, seu avatar estava longe de ser visto. A plateia estava quieta. Ninguém bateu palmas ou se moveu. Então, uma voz ecoou no ar. Pertencia ainda ao. O vencedor da primeira partida é Sorcerer. Ninguém bateu palmas. Não. A deusa Atena tocou seu peito e sentiu uma dor aguda. Seu legado ainda estava dentro do avatar. No entanto, não estava no controle de sua filha adotiva. Agora, o avatar Ghoul era como uma casca vazia. Tump. A floresta pantanosa começou a desaparecer. Ele afundou no chão quando o chão de paralelepípedos reapareceu ao lado de Endal. Sorcerer já havia deixado a arena e voltou para seus aposentos. A primeira partida foi concluída. Vamos começar a segunda partida. Sem perder um segundo, Endal anunciou a segunda partida para começar. Foram 49 partidas e duraram várias horas. E depois disso, ainda havia uma segunda e terceira rodada antes do anoitecer. Elisa. Alice segurou o rosto com uma expressão triste. Ela não conseguia compreender verdadeiramente o significado de gols. No entanto, ela teve uma ideia, e não foi nada bom. Por dentro da redação da TV Nacional eles transmitiram a primeira partida, e os três homens e uma mulher ficaram em silêncio em suas cadeiras. No entanto, então o homem de cabelos lisos suspirou e disse: a primeira partida acabou e o resultado final já é chocante. Isso mesmo, eu não esperava que a rainha Elisa perdesse, possivelmente o cavaleiro mais forte. A mulher bateu com a palma da mão na mesa, gritando: quem pode derrotar alguém assim? Ele convocou mais de 100 zumbis e mais de uma dúzia de carniçais. O resto ficou em silêncio. Eles também pensaram se havia alguma maneira possível de derrotar o Sorcerer. Não parecia haver nenhum. Dentro de um quarto espaçoso, a rainha Elisa sentou-se em sua cama macia enquanto experimentava o capacete VR. No entanto, ela só recebeu mensagens dizendo que estava logada. Lágrimas transbordaram de seus olhos. Mãe. Uma batida ressoou e então a porta foi aberta por uma adorável garota de cabelos pretos. Eu vi sua luta. Você foi incrível. A rainha Elisa enxugou as lágrimas e sorriu gentilmente. Estava. Mas, eu perdi. Não foi uma luta justa. Sua filha pulou em cima dela e envolveu seus braços esguios em volta da cintura. Você teve que lutar contra mais de 100 pessoas assustadoras. Se fosse apenas ele, você o teria derrotado com um soco. Ah, é mesmo? A rainha Elisa riu gentilmente e esfregou o cabelo mácio de sua filha. Com fome? Um pouquinho. Seu pai deve estar em casa logo. Vou fazer um jantar para vocês dois. E ai. Witch Online capítulo 579 O Torneio dos Campeões. Primeira rodada, 5. Após o término da quinta partida, todos já tinham uma compreensão vívida do torneio. Os fortes venceriam. Não importava que tipo de ambiente era. Os fortes triunfariam. Após a primeira partida, as demais partidas foram batalhas entre outros famosos, mas nenhuma teve títulos em seus nomes. Os deuses e deusas pareciam um pouco entediados após a primeira partida. Nada de interessante ou surpreendente aconteceu. No entanto, isso logo mudou. O público encheu o ar com seus altos gritos e aplausos quando o quarto estágio do ambiente desapareceu. Endaun montou em seu cavalo branco e apareceu no meio da arena. Segurando sua buzina, ele gritou: hora da quinta partida. O público aplaudiu e os espectadores do Four Seasons esperaram com o coração batendo. A loteria dos matchups foi emocionante. A tela mostrava fileiras de números enquanto 5 nomes eram vermelhos e 5 eram dourados. Os 5 lutadores já haviam entrado no segundo round. Seus nomes brilhavam sozinhos em uma tela solitária, adornada com a palavra rodada 2. Então, a tela com 88 nomes restantes começou a embaralhar e se mover. Logo, 2 nomes apareceram na tela,
revelando a sexta partida. Heimdall olhou para a tela e sorriu. A sexta partida entre Lady Evelyn e Lady Noelle. O público ficou barulhento após o confronto chocante. A batalha entre as duas jogadoras com títulos femininos foi chocante. Oh! Deuses e deusas pareciam interessados. Evelyn. Noelle murmurou. Ela não a conhecia antes, mas tinha ouvido rumores. Aparentemente, ela era um ídolo da vida real e signatária. Sua reputação era uma das maiores entre os jogadores do Ladi. Sua base de fãs era louca, basicamente radical. Se alguém falasse mal dela, todos iriam cercar essa pessoa e destruí-la. Sua base de fãs era odiada principalmente porque eles eram um grupo irracional. Mesmo que as coisas ruins fossem verdadeiras, eles pensariam em desculpas tolas, mesmo que algumas não façam muito sentido. Tipo, o boato de Lady Evelyn dormindo com o presidente de sua agência Idol. Havia evidências fotográficas deles se beijando. No entanto, seus fãs apenas deram de ombros e alegaram que foi photoshoppado. Mesmo que a foto tenha sido verificada por um analista profissional, que disse que era verdade. Eles disseram que ele foi pago pelos anti-fãs. Foi ridículo. Eram os chamados torcedores cegos. Você vai ficar bem? Cherchus perguntou. Sim, mas lutar contra ela é uma merda. Noelle estalou a língua. Ela era alguém que não se importava muito com a sua reputação. No entanto, ainda não era divertido ser insultado. O que seria o resultado se ele ganhasse ou perdesse a luta? Ela se levantou e deu um beijo na bochecha de Cherchus antes de sair da sala. Cherchus tocou sua bochecha enquanto observava a mudança de ambiente na tela. O chão de paralelepípedos desapareceu. Do chão começaram a surgir chaminés e telhados. Logo, o ambiente mudou para algo que ninguém esperava. Era uma arena da cidade. A luz brilhava nas janelas, brilhando nas ruas. As estradas e calçadas estavam bem limpas, sem lixo à vista. Todos os edifícios estavam cheios de belos móveis e fontes de luz. Eles pareciam algo que era a casa de alguém. A arena é desta vez uma cidade. O grito de Heimdall ecoou em algum lugar da cidade. A plateia aplaudiu ruidosamente. De suas arquibancadas, eles podiam ver as ruas claramente. Esta foi a primeira partida que pôde ser assistida sem a necessidade constante de olhar para as telas. Crack! As duas portas se abriram com batidas. A partida começa. Nas 4 estações. Senhora Evelyn. Dentro de uma agência de ídolos cósmicos, os funcionários e outros ídolos interromperam seus negócios e voltaram sua atenção para as telas. Um deles estava lutando no maior espetáculo do mundo, o que também foi uma grande propaganda de sua empresa. Uma das portas se abriu e o presidente da Cosmic Doll Agency, Júpiter, encostou-se no batente enquanto olhava para a tela. Ele era um homem bonito, com cabelos negros e um terno bem cuidado. A fêmea interveio, e alguns dos ídolos olharam para ele com admiração. Afinal, ele construiu a empresa do zero. Porém, ultimamente, ele vem sofrendo com alguns boatos que visam destruir sua empresa. As agências rivais tentaram quebrar a confiança que sua empresa tinha. No entanto, eles não esperavam que os fãs de Lady Evelyn fossem tão extremistas. Eles não ouviram uma única palavra. Júpiter pensou que era um golpe de sorte. Se esses fãs tivessem um pingo de cérebro, sua empresa estaria arruinada. Ainda havia rumores circulando, e muitas agências de notícias queriam saber se eram verdadeiros. Júpiter negou todos os rumores. Mas, na verdade, todos os rumores eram verdadeiros. Ele teve um relacionamento com Evelyn e durou vários anos. Não é porque Júpiter quis. A família de Evelyn era influente e poderosa. Ele tentou romper esse relacionamento e, antes disso, foi meio que forçado a entrar nesse relacionamento. No entanto, Evelyn era louca por ele e ameaçou destruir sua empresa se ele pensasse em deixá-la. Enquanto todos torciam por Evelyn, torcendo por sua vitória, Júpiter queria que ela perdesse. Em todo o Four Seasons, os fãs obstinados de Lady Evelyn torceram por sua rainha. Havia todos os tipos de fãs. Mulheres, homens, de aparência nerd, em forma, acima do peso, magros e até alguns dos reis de um país.
Todos desejavam que sua rainha vencesse. Na arena. Oh meu Deus! Uma voz lasciva ecoou em uma das salas de exibição. Pertencia a uma mulher com beleza sobrenatural. Ela usava um lindo manto branco que realçava o pelo de suas feições corporais. Os dois grandes montes, talvez os maiores do mundo, empurravam as vestes para frente, mostrando curvas incrivelmente tentadoras. Seus lindos cabelos loiros caíam sobre os ombros, passando por seus dois brincos que adornavam suas orelhas delicadas. Seus cervos ficaram à margem. Eles engoliram em seco, fazendo tudo ao seu alcance para não olhar para ela. Não importava se eram homens ou mulheres, seus hormônios disparavam na presença dela. Finalmente, hora do meu querido Legacy Carrier. Ela lambeu os lábios macios e rosados. A janela mostrava seu rosto em forma de coração, lindo como nenhum outro. Até os cristais brilhantes pendurados no teto empalideciam em sua presença. Ela era a deusa da beleza, Afrodite, e sua portadora herdada era Lady Eveline. Witch Online capítulo 580 O Torneio dos Campeões, primeira rodada, 6. A cidade brilhava com uma luz fraca. As lâmpadas da rua engolfavam as ruas em cores quentes. A quinta partida começou momentos atrás, e o público foi se acalmando aos poucos. Eles verificaram as ruas de vez em quando para encontrar a localização dos dois lutadores. Lá 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 lá. No entanto, para a surpresa de todos, uma voz calma e doce apareceu. Uma bela jovem, de cerca de 21 anos, estava parada no meio da encruzilhada. Sua voz cantando até agradou aos ouvidos dos deuses e deusas. Eles só ouviram esse tipo de voz de uma pessoa. Da deusa Afrodite. A luz suave brilhou em seu rosto delicado. Seu rosto logo adornou todas as telas da arena. Todos ficaram maravilhados com sua voz gentil e doce. Com seu lindo rosto, ela parecia um anjo. O público masculino começou a se apaixonar lentamente por ela. Eles não tinham visto ninguém como ela antes. Zwoosh, zwoosh. De repente, o canto foi interrompido quando duas adagas voaram pelo ar. Lá 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 lá. Eveline virou-se para Dag e cantou suavemente. As vibrações de sua voz fizeram com que as adagas tremessem antes de errar completamente seu corpo. Do alto de um telhado próximo, Noelle, vestida com uma roupa toda preta, olhou para ela friamente. Ei, como você se atreve a impedi-la de cantar? Do nada, vários homens de aparência furiosa se levantaram de suas cadeiras e gritaram para a cidade. Alguns deles até tinham a namorada ou esposa ao lado deles. Elas olhavam para o marido ou namorado de forma estranha, com um toque de raiva. Os deuses e deusas olharam para a cena com o senho franzido. Depois de ouvir o canto, eles perceberam seu legado. Afrodite. A deusa Afrodite riu gentilmente. Seu canto ainda era um pouco grosseiro, mas muito melhor do que antes. No Four Seasons, os fãs obstinados de Lady Eveline gritaram com rostos indignados. Suas lágrimas quase ficaram vermelhas quando olharam com ódio para Noelle. Eles finalmente ouviram o canto de suas rainhas, o que era uma raridade no ano passado. Parecia que alguém os havia esfaqueado com uma faca e torcido em suas feridas. A expressão de Lady Noelle não mudou quando ela puxou um arco curto de seu inventário. Ela colocou uma pequena flecha na corda, puxou-a para trás antes de soltá-la. Zwoosh! A flecha perfurou o ar enquanto voava em direção a Lady Eveline. Lá 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 lá. Lady Eveline parecia estar se abraçando enquanto cantava suavemente. Mais uma vez, as vibrações no ar perturbaram o fluxo de ar da flecha, fazendo com que ela errasse seu corpo. Noelle agarrou duas adagas antes de pular do telhado. Ela desceu e jogou as adagas ao mesmo tempo. Eveline novamente abriu a boca e fez com que as adagas se virassem antes de voar direto para Noelle. Noelle rapidamente os pegou no ar sem nenhum problema. Sua classe de ladrão ajudou a roubar tudo e qualquer coisa, até mesmo suas adagas que estavam sob o controle de outra pessoa. Você terminou de cantar? Noelle perguntou depois de pousar na calçada. Não, você vê, eu amo cantar, e todo mundo também adora. Eveline sorriu docemente enquanto olhava ao redor da plateia. Assim que o olhar dela pousou neles, eles desviaram o olhar com as bochechas coradas.
Todo mundo me ama. Bem, não exatamente. Nem todos. Noelle segurou as adagas com força enquanto chutava o chão e avançava. Ela sabia que Evelyn era fraca em combate corpo a corpo. Assim, sua ideia era contra-atacar sua habilidade lutando com adagas. Oh, que assustador! Os olhos de Evelyn se arregalaram enquanto lágrimas claras começaram a aparecer no canto de seus olhos. Noelle franziu a testa e estava prestes a cortar com suas adagas. Porém, então, uma fruta em forma de bola voou da direção do público, pousando na bochecha de Noelle. É? Noelle cambaleou para o lado. Quando ela olhou para o item que atingiu, ela viu uma maçã. Fique longe da nossa rainha. Surpreendentemente, foi o público que começou a jogar as frutas. Ei, o que você está fazendo? No entanto, nem todos foram enfeitiçados e tentaram impedir que outros jogassem itens. Mas, eles logo ficaram sobrecarregados, pois mais ficaram enfeitiçados do que não. Os deuses e deusas suspiraram. Eles sabiam que isso iria acontecer. No entanto, eles não pararam. Nem mesmo em Down. Eles permitiram que isso acontecesse porque era a habilidade de Lady Evelyn. Noelle. Cheshire cerrou os dentes e se levantou. Porém, naquele momento, uma mão tocou seu ombro, obrigando-o a se sentar novamente. É? Virando-se, ele viu um homem de cabelos prateados com um sorriso no rosto. Mestre. Cheshire curvou-se com a cabeça baixa. Sente direito. Deus Mercúrio sentou-se ao lado dele e, olhando para a tela, você não deveria se preocupar com sua noiva. Esta não é uma luta justa. Todo mundo está contra ela, e eu sei o quão obstinada ela é. Sabendo que todos estão contra ela, ela se sentirá indesejada. Não precisa se preocupar. Meu irmão fez algo inesperado. Mercury deu um tapinha em seu ombro, assegurando-o. Seu irmão. Hermes. Cheshire franziu a testa. Sim, apenas observe. As frutas voaram pelo ar, caindo nas ruas e atingindo Noelle no rosto. No entanto, eles não a feriram. No entanto, isso a fez parar todos os pensamentos de ataque. Veja, todo mundo me ama. Evelyn moveu a franja para o lado, revelando a expressão divertida. Noelle mordeu o lábio e parou de tentar fugir de todas as frutas. Eles atingiram na têmpora, cintura, bochecha, pescoço e pernas. Virando-se para o céu estrelado, era como se ela pudesse ver estrelas voadoras. Um mês antes do torneio, ela se sentou no topo de um penhasco, observando a cidade brilhante. Ao lado dela havia uma árvore em flor. Foi bonito. Acima estava o céu estrelado, ao lado de uma esfera cinza, a lua. Ao olhar para as estrelas cadentes, ela fechou os olhos e sorriu com uma expressão sincera. No entanto, naquele momento, ela ouviu um swoosh e, quando abriu os olhos, havia uma notificação flutuando diante dela. Uma tela transparente apareceu do nada. As estrelas cadentes voaram sobre ela, como se estivessem agindo como um sinal de que algo especial estava para acontecer. Legado recebido. Hermes, o deus dos ladrões, quer que você seja o carregador do legado dele. Legado, mensageiro dos humanos, classificação do legado, divino, classe, ladrão, aceitar rejeitar, menor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.